Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Vocês, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Mais uma vez. Estou pensando no amor. Vamos lá. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e a gente se parecesse. Bem bonito, vamos lá. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Para encerrar, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que coisa boa, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos reunirmos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para a gente poder rezar a Santa Missa, celebrar a Eucaristia. Uma coisa que a nossa sociedade faz com que a gente vai perdendo ao longo dos tempos, dos dias, do nosso tempo, das nossas horas, é a gente ter tempo para as coisas de Deus. Parece que a noção de sagrado está sendo desfeita a cada dia, e o próprio mundo cria uma lógica, o próprio meio em que nós estamos inseridos cria uma lógica de que a gente vai se afastando cada vez mais do sagrado. Por isso que eu falo que bom que nós somos benditos, que nós somos agraciados por Deus, porque aqui nós escolhemos estar, o nosso coração está em Deus. Por isso que na missa a gente diz: Senhor esteja convosco. Vocês respondem o quê? Ele está no meio de nós. Não é uma metáfora, não é uma palavra que nós tiramos de um livro de poesia. É porque nós celebramos o domingo, e celebrando o domingo, o dia do Senhor, do Cristo ressuscitado que vive eternamente, nós acreditamos e celebramos a sua presença no meio de nós. Isso é bonito. E a Eucaristia nos convida a estarmos em torno da mesa da palavra, escutando a palavra de Deus, sendo exortados, educados naquilo que Deus quer da gente. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a gente vier à Eucaristia, celebrar a Eucaristia, primeira coisa, que ninguém vem para assistir missa, não é? A gente vem participar da Santa Missa. Assistir, a gente assiste na televisão, não é isso? Liga a televisão e assiste a missa. Agora, na comunidade, na paróquia, na igreja tão bonita que vocês têm aqui, a gente vem de coração aberto e sincero para participar da Eucaristia. Que coisa bonita quando a gente não vem para a missa forçado. Que coisa boa quando a gente vem para a Eucaristia por obrigação, não por uma obrigação de estarmos obrigados. Que existe dois sentidos nesta palavra, inclusive é um mandamento da igreja, a igreja nos orienta a isso, que a gente participe dos domingos e dias de festa, e seja isso uma obrigação do cristão. Só que isso a gente precisa entender o que significa a obrigação. Não com sinônimo de estar forçado, de ir à missa forçado, porque eu sou obrigado a ir. Mas obrigação porque eu preciso ir na condição de cristão.
Eu, como cristão, eu preciso me sentir chamado a participar. Eu vou então usar essa palavra, a gente precisa se sentir incomodado. É como que fica aquele buraco no estômago da gente quando a gente não se alimenta direito. Quando se a gente comer só arroz meio-dia, daqui 30, 40 minutos já vai estar aquele buraco no estômago, né? Porque não satisfez, porque não preencheu aquilo que o organismo precisa. É esse o sentido de estarmos aqui reunidos, como obrigados, como cristãos, que se sentem na obrigação de celebrar a Santa Eucaristia. E aí nós vamos adentrando na palavra de Deus. Deus nos fala através da Eucaristia. Deus nos fala na sua presença encarnada de Jesus feito pão que nos alimenta na Eucaristia. Deus nos fala na presença dos irmãos e das irmãs. Deus nos fala no silêncio e na beleza da liturgia. Deus nos fala através de sua própria palavra. Quem proclama, não proclama a sua palavra, proclama a palavra do próprio Deus que está nos falando, de um Deus que nos atinge, de um Deus que atinge a toda a comunidade, enquanto assembleia litúrgica reunida, e de Deus que atinge a cada um de nós, a partir das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas alegrias, de tudo aquilo que nós trouxemos para poder celebrar esta Santa Eucaristia. Percebam vocês, vou dar um exemplo e vocês vão me dizer se é ou se não é. Quantas vezes na missa o padre está pregando e as pessoas dizem assim, parece que o padre falou para mim, já tiveram essa sensação? Quem já teve essa sensação aí? Pronto, não foi o padre que falou para vocês não, meus irmãos e minhas irmãs, foi o próprio Deus que vos falou, que nos utiliza como canais, que nos utiliza como instrumentos de salvação e de proclamação e pregação da sua palavra. Então é Deus que nos fala, é Deus que está falando a cada um de nós nesta manhã. E a primeira leitura do livro da sabedoria vem nos falar uma coisa muito interessante, que o próprio Salmo respondeu de forma muito bonita quando reconhece a clemência, a bondade, a mansidão de um Deus que perdoa, de um Deus que salva. No finalzinho da primeira leitura, é o resumo praticamente de toda a liturgia que vem nos dizer que Deus perdoa os pecados mediante a conversão dos justos. Palavras minhas, mas que interpreta, que ilustra essa leitura que vem dizer para nós uma coisa muito interessante. O Salmo, em alguma parte, vem dizer que Deus não despreza um coração arrependido. E aqui a gente tem que entender isso com muita sabedoria. A gente tem que abrir o coração para poder entender isso, principalmente fazer a leitura da realidade em que nós estamos vivendo. Nós não podemos ler a palavra de Deus fora da nossa realidade. Nós não podemos proclamar a palavra de Deus fora do chão que nós pisamos, da família que nós vivemos, da comunidade que nós participamos. Deus nos fala enquanto indivíduo, enquanto cristão, enquanto pessoa que tende para Deus, mas Deus também nos fala lá onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, irmãos, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir. E até mesmo no sonho, como Deus falou a São José, como Deus falou a tantos outros personagens bíblicos. Então Deus nos fala a todos os momentos. E aqui tem uma coisa muito interessante nessa leitura, que Deus está sempre de braços abertos para poder acolher com a sua misericórdia aquele que se converte. E nós precisamos aprender isso de Deus, desde que a gente se converta, desde que a gente abra o nosso coração, porque muitas vezes nós só buscamos a misericórdia de Deus, nós só queremos receber a graça de Deus, nós só queremos receber os benefícios dos céus. Aí a gente acende vela, a gente fica piedoso, a gente faz isso, a gente faz aquilo, para receber os benefícios de Deus. E depois que recebe, a gente se esquece que Deus existe na nossa vida. A gente só procura Deus quando o cinto aperta,
Quando pega fogo, aí a gente chama o bombeiro. Aí a gente vai transformando Deus em uma coisa utilitária. A gente vai utilitarizando Deus. A gente vai instrumentalizando Deus, como que a gente guarda Ele dentro de uma gaveta e só busca Ele lá quando a gente está precisando. E a leitura vem nos dizer isso de uma forma muito bonita, de que a gente tem que passar pelo processo de conversão. A leitura ela começa descrevendo a grandeza de Deus. Deus é grande, Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é justo. Ah, Padre, mas Deus é misericórdia. Eu não acredito que Deus vai deixar de salvar os seus filhos. Mas o próprio Salmo vem dizer, Deus é misericórdia, de fato, mas Deus ama o direito e a justiça. Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. E nós temos que colocar isso no coração. A leitura nos chama a atenção para isso. A leitura nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos o processo de conversão que nós estamos passando. É como aquela confissão que a gente faz para o padre, a gente recebe a absolvição e depois a gente volta cometendo o mesmo pecado. A gente não entendeu o que Deus quer de nós. A gente muitas vezes está ali sabendo que está passando por um momento difícil, cometemos aquele pecado, trilhamos por aquele caminho que a gente sabe que não é o de Deus, mas depois a gente quebra a cara, a gente toma uma queda, toma um trupicão que a vida nos dá e a gente vai reconhecendo esse Deus que é grandioso na nossa vida. Por fim, a leitura vem nos justificando, vem nos exortando, chamando a atenção para que a gente olhe para a nossa vida, para que a gente olhe o chão que nós estamos pisando, para que a gente não faça desse Deus que é tão grandioso, desse Deus que é tão misericordioso, justo, fiel, que está nos falando a todo momento, a gente não transforme ele numa coisa que a gente só precisa na hora que o cinto aperta, na hora que o fogo pega. Por isso a leitura vem nos ensinar, olhe para a nossa vida, olhe para a vida de cada um de nós e vejamos o caminho que nós estamos trilhando. Qual o caminho que você tem trilhado, meu irmão e minha irmã? Qual o caminho que você tem trilhado como pai de família, como mãe de família, como pessoa cristã, como pessoa que participa da vida de uma comunidade? Porque aqui eu digo para vocês, com toda a certeza da nossa vida, que não basta simplesmente estar na igreja, nós precisamos ser igreja. Estar na igreja é muito fácil, levantar de manhã, ou se não puder vir de manhã, vem à noite, quando dá, que muitas vezes a gente faz isso com as coisas de Deus. A gente só coloca Deus quando sobra um tempo na nossa vida. A gente devolve um dízimo somente daquilo que nos sobra. A gente devolve o nosso trabalho, a nossa mão de obra cristã, simplesmente quando dá, quando sobra um tempo. Não estou dizendo que a gente tem que ficar 24 horas dentro da igreja, a serviço da igreja, não, porque a gente tem a nossa vida. Eu estou dizendo que nós não podemos fazer de Deus a última instância da nossa vida. É aqui que a gente entende amar Deus sobre todas as coisas. É quando nós, na nossa fé, reconhecendo a grandeza de Deus, nós sabemos que Ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Deus tem que ser aquele que domina a nossa casa. Deus tem que ser aquele que tem precedência, aquele que está à frente, aquele que tem o privilégio de nós, enquanto seus adoradores, nós, enquanto aqueles que acreditam verdadeiramente em Deus, estarmos nele e Ele também está em cada um de nós. Por isso que a segunda leitura vem dizer que nós não sabemos pedir e que é o Espírito Santo que nos faz entender isso, que é o Espírito Santo que, com seus gemidos inefáveis, nos inspira para que a gente possa pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Por isso que muitas vezes as nossas orações não são escutadas, porque a gente só pede para nós. O nosso pensamento muitas vezes é muito egoísta. A gente só pede para a minha família. É como se o problema só fosse meu. É como se só eu tivesse problema. É como aquela pessoa que vem conversar com o padre. Ô padre, mas eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida. E parece que só ela tem problema. Parece que os problemas, os pecados do mundo todinho estão nas costas dela. E ela não consegue entender que o outro também tem problema. E parece que tem pessoas
que tem dom para ter problema, ela atrai problema. Eu não me esqueço, lá na paróquia onde eu moro, paróquia São José de Carinhanha, uma vez na rua assim, tinham dois senhores conversando, na entrada do banco, e tinha um apresentando um problema para o outro de saúde. E eu fiquei observando aquele diálogo, que os dois senhores, os dois velhos senhores estavam ali, e eles tinham prazer de ter problema de saúde. Moça, eu descobri que eu estou com câncer, o outro, pois eu estou com 2. Estou com a hérnia de disco, estou com não sei o que aqui, minha perna deu não sei o que. E o outro, pois você está bom, pois eu tenho isso, eu tenho aquilo. E foi aquela disputa para ver quem tinha mais doença. Eu falei, vão morrer ali agora. E muitas vezes na vida da gente é assim. A gente abraça muito mais aquilo de negativo do que a graça de Deus que está diante de nós. Então a gente acha que só a gente tem problema, que só a gente está passando por aquilo. Mas se a gente soubesse que o nosso problema é grande, mas do irmão talvez muitas vezes é maior. Então por isso que a segunda leitura vem dizendo que nós não sabemos pedir. É preciso que o Espírito Santo haja na sua ação pneumatológica, como nós dissemos na teologia. Ação pneumatológica quer dizer a ação do Espírito Santo sobre a igreja, a ação do Espírito que olha para nós, do Espírito Santo que está sobre nós. Vocês têm um vitral tão bonito ali, da pomba do Espírito Santo, e ele tem um significado teológico, que é o Espírito Santo que nos conduz, ele sopra onde quer, do jeito que quer, e nos faz entender a graça de Deus na nossa vida. Por isso, eu deixo-vos um conselho, toda vez que vocês rezarem, rezem por vocês, mas rezem também pelo outro. Rezem pela família de vocês, mas reza por aquelas famílias que sequer conseguem rezar. Rezem pelo problema de saúde de vocês, mas rezem também por aqueles que passam por problemas de saúde e não se apegam com as coisas de Deus. Tudo isso nos faz entender a graça de Deus. E aí a gente vai entendendo o Evangelho. O Evangelho nos fala da lógica do reino dos céus. O reino dos céus é como aquele campo bonito. Jesus conta em forma de parábola. Jesus conta em forma de que as pessoas possam entender. E depois essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica. Ele consegue explicar, ele vai explicando o que significa cada palavra, o que significa cada expressão. E o reino dos céus é como aquele campo em que se semeou a semente boa, mas junto com o plantio bom, cresce o joio. E aí os empregados ficam perguntando, mas quem foi que fez isso? Se a gente só plantou coisa boa, só plantou trigo, ou o que quer que seja, mas nasceu a erva daninha, nasceu o joio. E aí o dono do campo diz, isso só pode ter sido algum inimigo. E aqui a gente já começa a entender o que isso significa para nós. Jesus, com essa parábola, ele está falando do mundo em que nós estamos vivendo. O próprio Jesus Cristo diz isso. O campo é o mundo. O semeador do bom plantio é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. O joio é o inimigo. Os ceifeiros, aqueles que vão fazer a colheita, são os anjos que no período escatológico, quer dizer, do fim dos tempos, eles virão para poder fazer a colheita. Olha que coisa interessante. E aqui isso responde uma pergunta fundamental dos tempos de hoje. Essa parábola responde uma pergunta fundamental dos tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Por que o mundo está assim? Por que o mundo está do jeito que está? Por que existem tantos problemas, a começar da pessoa humana, a começar do psíquico humano, da psique, das emoções. Olha a sociedade em que nós estamos vivendo, em que os meios tecnológicos são grandiosos, mas parece que a pessoa humana não sabe mexer com os meios de tecnologia, de tal maneira que não é mais a gente que tem o celular. Os profissionais da saúde pública, os cientistas já dizem isso e utilizam esta expressão. Já não somos mais nós que temos o celular, é o celular que tem a nós. É o celular que domina a nós. É a tecnologia que está ensinando os nossos filhos. É a tecnologia, as ansiedades. Crianças de 9, 10, 11 anos tomando remédio de tarja preta,
menino que quebra tudo dentro de casa, que não consegue estudar, que vai dormir 2 horas da manhã no joguinho, naquele joguinho o tempo todinho na cabeça, os meninos estão sendo criados parecendo frango de granja, só vai dando hormônio, 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 e não vai se criando nada dentro da cabeça. Você conversa com um jovem hoje, ele não sabe conversar sobre política, ele não sabe conversar sobre filosofia, ele não sabe conversar sobre a sociedade, só conversa festa, só conversa não sei o quê, sapato de marca, blusa de marca, e isso vai fazendo com que as pessoas se esvaziem de Deus e se preenchem de si mesmo. E aí a gente pergunta, por que o mundo está assim? Porque junto com a planta boa foi semeada o joio. É o joio. O joio está semeado. E o Satanás é tão terrível, o mal, é tão medonho, que ele começou carcomendo as nossas famílias. Ele não começou de fora para dentro, não. Ele começou de dentro para fora. Famílias que se afastam de Deus. Hoje já se tem um relativismo religioso muito grande. Precisa de igreja não. Para que confessar? Para que batizar? Hoje é todo mundo amando todo mundo. O que importa é o amor. O que importa, esse negócio de Deus não é a natureza. Vamos amar aí. Não precisa ir à igreja não precisa de responsabilidade não. Esse negócio de estar lá no pé de comedor de feijão, pedindo perdão. E ir para a missa? Para que ir para a missa? E vai colocando isso na cabeça das pessoas, vai introjetando isso. Por que o mundo está do jeito que está? Porque o joio também foi semeado. E se a gente não se abrir os olhos para isso, se a gente não abrir a mente, se a gente não praticar, se a gente não... Olha quanto tempo que foi escrito este evangelho. Quanto tempo foi escrito este evangelho, e parece que ele foi escrito para esse tempo que nós estamos vivendo. Parece que Jesus estava falando para nós. Interessante que Jesus utiliza uma expressão teológica. Quem tem ouvidos, que ouça. Jesus Cristo está dizendo o que para nós? Vocês estão vendo aí. Vejam a realidade, façam a leitura da realidade e entendam o que é que estão acontecendo. Que é para a gente não ficar se perguntando, mas meu Deus, por que está acontecendo isso com nós? É o fim dos tempos. Não, já se era previsto. Agora a gente tem que ter sabedoria para poder lidar com essas adversidades em que nós estamos vivendo. Por isso, cuide de sua família, cuide de seus filhos, cuide do seu coração, cuide da sua mente, cuide da sua comunidade, esteja atento a praticar essa palavra de Deus que vem para poder nos exortar. Essa palavra de Deus que nos faz entender aquilo que nós precisamos entender. Porque o grande campo, plantio, é os nossos corações. Jesus veio, a própria palavra encarnada no meio de nós, que se tornou evangelho, que se tornou luz para os nossos caminhos. Agora basta a gente acolher, se arrepender dos nossos pecados, se aproximar da misericórdia de Deus, entender aquilo que Deus quer de nós, assumir a nossa fé. Nós precisamos de cristãos que assumam a sua fé. Nós estamos vivendo um mundo muitas vezes de covardes, de pessoas que têm vergonha de colocar um crucifixo no peito, coloca um monte de coisa na casa dela, coloca um sapo, coloca não sei o quê, uma ferradura atrás da porta, não sei o quê, se guia pelo horóscopo, mas se esquece de se guiar por Deus. Tu é o quê, fulano? Eu sou católico. Mas não tem ação de católico, não tem postura de católico. É preciso que a gente assuma a nossa fé, meus irmãos. Nós, pelo nosso batismo, nós não somos covardes. Pelo nosso batismo, nós somos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Nós temos uma fé, nós temos um compromisso, nós cultuamos e nós celebramos um Deus que vive eternamente em Jesus Cristo no nosso meio. Nós temos a Eucaristia, nós temos os símbolos, nós temos os anjos, nós temos os santos, nós temos a doutrina, o magistério, os ensinamentos de Deus. E muitas vezes a gente deixa de comungar no banquete para poder tomar cafezinho na ponta da rua em outras religiões. É preciso que se diga isso. É preciso que se assuma isso. É preciso que a gente saiba disso. É preciso que a gente viva isso. De tal maneira que a gente assuma a nossa fé, assuma o nosso compromisso de batizados e chegue para frente. Chegue para frente. Começando dentro da sua própria casa, que é lá que o joio está muitas vezes plantado. Não é aqui não,
é dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Amém? E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.